Olá, eu sou o professor Valmes e nesse vídeo nós vamos falar de distribuições discretas adicionais. No vídeo anterior nós falamos dos principais modelos de distribuição discreta, que foram a uniforme discreta, a distribuição Bernoulli, a distribuição binomial e a distribuição Poisson. Desses modelos nós falamos da fundamentação e de suas propriedades, incluindo as suposições que são feitas em cada um dos fenômenos que origina cada uma dessas variáveis aleatórias. Nesse vídeo nós vamos seguir o mesmo roteiro, mas falando da distribuição geométrica, da binomial negativa e da distribuição hipergeométrica. Nossa primeira distribuição é a geométrica, e a geométrica considera o seguinte experimento aleatório: fazer tentativas de Bernoulli, sendo que essas tentativas são independentes entre si. Cada tentativa apresenta apenas dois resultados possíveis, codificados como 0 e 1 para fracasso e sucesso. E a probabilidade de sucesso em cada tentativa é constante, e é um número entre 0 e 1. Dessa forma, considerando essas três premissas, se a gente definir a variável aleatória que é o número de tentativas até o primeiro sucesso acontecer, nós temos então uma variável aleatória de distribuição geométrica. O número de arremessos que você dá até derrubar a casinha em um jogo de bets pode ser considerado uma distribuição geométrica, se as suposições forem atendidas. Se uma variável aleatória tem distribuição geométrica, então a sua função de probabilidades é dada dessa forma, que é a probabilidade de você cometer y menos 1 fracassos até que aconteça o evento, a tentativa que resulta em sucesso. Então, com isso, determinamos a probabilidade de observar 10, 12, 15, 200 tentativas até o aparecimento do primeiro sucesso. Denotamos como y tem distribuição geométrica com parâmetro p, e temos que a média e a variância são expressas através ou por meio do parâmetro p. Tá? 1 menos p é a média, 1 menos p dividido por p ao quadrado é a variância. Alguns livros definem a geométrica não sendo o número de tentativas até o primeiro sucesso, mas sim o número de fracassos até o primeiro sucesso. Se isso for feito, o espaço da variável muda, o domínio da variável, o suporte da variável começa em 0 e não mais em 1, e as expressões também serão modificadas de acordo. Aqui nós temos o gráfico da distribuição hipergeométrica com a probabilidade de sucesso indo de 5%, passando por 10, por 25 até 90%. Quando a probabilidade de sucesso é 90%, a chance de sucesso nas primeiras tentativas é bem grande. Mas quando a probabilidade de sucesso é bem baixa, a chance de sucesso não é tão grande assim. As tentativas consecutivas têm a mesma probabilidade, praticamente a mesma probabilidade de sucesso, como a gente pode ver por aqui. A distribuição geométrica tem uma característica interessante, que é a propriedade da falta de memória. O que a propriedade da falta de memória diz? Diz, por exemplo, que você acertar na 12ª tentativa, já tendo feito 10 tentativas, é igual você acertar na segunda tentativa, não tendo feito tentativa nenhuma. Né? Em outras palavras, é isso. Probabilidade de y ser maior que y mais a, dado que y já é maior do que a, é igual a probabilidade de y ser maior do que y. Então, substituindo números aqui, probabilidade de você fazer mais que 12 tentativas, dado que você já fez 10, é igual a probabilidade de você fazer mais do que 2 tentativas. Dessa forma, a probabilidade de sucesso para a próxima tentativa, isso quer dizer em termos práticos que a probabilidade de sucesso numa próxima tentativa independe do número de tentativas anteriores que foram feitas. Esse é bem o caso das máquinas de caça-níquel. A probabilidade de você ganhar o prêmio em uma máquina de caça-níquel como essa não muda com o tempo, não muda com o número de tentativas anteriores, se a distribuição for distribuição geométrica. O que acontece é que o prêmio acumulado aumenta, mas a chance de você acertar, ter sucesso em uma tentativa, independe do número de tentativas anteriores. Vamos para um exercício. Uma estatística precisa consultar informações públicas disponibilizadas em um site. Para isso, ela fez um algoritmo para resolver CAPTCHAs, um algoritmo baseado em Optical Character Recognition. O algoritmo que ela desenvolveu acerta a CAPTCHA em 50% das vezes. Consegue determinar a partir da imagem quais são os números que estão aqui presentes, em 50% das vezes. Qual a probabilidade de quebrar a CAPTCHA na segunda tentativa? Bom, para isso basta a gente aplicar a expressão e substituir os valores. Então, quebrar a CAPTCHA na segunda tentativa quer dizer que você errou na primeira, mas acertou na segunda. Então, 25% essa chance. Se o site tiver uma regra de bloquear o acesso após 7 tentativas ou mais, né? Para você não ser bloqueado, você tem que resolver antes de 7 tentativas.
qual a chance dela ser bloqueada? Então, para isso a gente tem que somar a probabilidade de sucesso até 6 tentativas. E fazendo esse somatório, subtraindo de 1, a gente tem que essa probabilidade é igual a 0,015. Né? Então, a probabilidade dela exceder 7 tentativas dela não precisar, dela acertar a CAPTCHA na primeira, mas na segunda, o complementar dela acertar na primeira, na segunda, na terceira até a sexta. Então, isso é de probabilidade de 1,5%, né? Passando para porcento. Terceira, se ela precisar consultar sem documentos, qual a chance dela ser bloqueada antes de concluir todos os acessos? Sem documentos. Para ela consultar sem documentos, nós sabemos que a probabilidade dela ser bloqueada é 1,5%. Ela tem que consultar sem documentos e quer saber a probabilidade de ser bloqueada antes dos 100. Então, a probabilidade de y ser menor do que 100 é a probabilidade dela ser bloqueada no primeiro documento, mais a probabilidade de ser bloqueada no segundo, no terceiro, no quarto, etc, etc. Então, essa probabilidade de ser bloqueada antes de completar os 100 documentos é de 79%. Então, distribuição binomial negativa. A distribuição binomial negativa é uma generalização da distribuição geométrica. Vamos então recapitular o experimento aleatório. As tentativas de Bernoulli. As tentativas são independentes, apresentam apenas 2 resultados, sucesso ou fracasso, e a probabilidade de sucesso é constante. Se nós definirmos a variável como sendo o número de tentativas até R sucessos, então esta variável tem distribuição binomial negativa com parâmetros P e R. Então, o número de sucessos que precisam ser obtidos que é parâmetro da distribuição, parâmetro adicional da distribuição. Quando R é igual a 1, nós estamos no caso da distribuição geométrica. Então, se você tem uma variável aleatória com distribuição binomial negativa, a sua função de probabilidades é dada por isso aqui. Esse termo aqui serve para considerar o número de combinações possíveis entre fracassos e sucessos, número de arranjos possíveis, né, entre fracassos e sucessos, combinações, que vão acontecer antes do último sucesso, que é aquele sucesso que marca a interrupção da contagem, né? Então, y tem a gente denota por y, tem distribuição binomial negativa com parâmetros R e P. Da mesma forma, média e variância podem ser expressos pelos parâmetros da distribuição R e P. Alguns livros fazem, assim como fazem com a geométrica, a definição desta variável aleatória a partir do número de fracassos até R sucessos, e não o número de tentativas até R sucessos. Se isso for o caso, a variável aleatória começa em 0, tem suporte começando em 0, e as expressões vão mudar de acordo. Aqui está o gráfico da distribuição binomial negativa, como as probabilidades se distribuem. Essa primeira linha corresponde ao caso em que R é igual a 1, portanto, indistinguível da geométrica, é a mesma coisa da distribuição geométrica. Mas com mais sucessos necessários, a distribuição apresenta outros comportamentos, como você pode ver aqui, ó. Vamos para um exercício, então. Um jogador de videogame é confrontado com uma série de oponentes independentes em um jogo online. Dada a sua experiência, ele perde 25% das vezes. O jogador continua a enfrentar oponentes até perder 3 vezes, e aí o jogo se encerra. O resultado de cada oponente independente de confrontos anteriores. Independência. Qual a probabilidade de sair do jogo sem uma vitória? Significa, então, que ele vai perder 3 vezes consecutivas. A gente pode substituir os valores na expressão, mas esse em caso particular, basta a gente lembrar que perder é 25% de chance e ele vai perder 3 vezes consecutivas, então 0,25 ao cubo. Segunda questão. Qual a probabilidade de enfrentar 5 oponentes para sair do jogo? Então significa que a terceira derrota dele vai acontecer com o 5º oponente que ele enfrentar. Tá? Então a gente aplica a expressão. Esta parte da expressão aqui está justamente acomodando o número possível de combinações de derrotas e vitórias que ele tem antes da terceira derrota. Ou seja, ele pode ganhar, ganhar, perder, 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 ganhar e ganhar, ganhar e perder, ganhar e perder, perder e ganhar, perder e ganhar, e enfim, isso aqui está contando o número de possibilidades de acomodar vitórias e derrotas antes da terceira derrota, que é a que encerra o jogo. E essa probabilidade é de 5,2%. E por último, qual o número esperado de oponentes em um jogo? O número esperado é dado pela expressão
é o número de sucessos necessários dividido pela probabilidade de sucesso. 3 por 0,25, o número médio de oponentes que ele enfrenta jogando até perder 3 vezes, com probabilidade de derrota de 25%, é 12 oponentes. A distribuição binomial negativa é utilizada em vários contextos onde a distribuição Poisson também é utilizada. E muitas vezes ela é mais interessante porque ela acomoda, ela tem um parâmetro a mais que a Poisson não tem, e ela consegue então apresentar maior flexibilidade para situações que a Poisson talvez não tenha pressupostos atendidos ou talvez não acomode bem as características do fenômeno. Veja a diferença entre binomial e binomial negativa. Na binomial, o número de tentativas é fixo e o que a gente conta é o número de sucessos. E na binomial negativa é o contrário. O número de sucessos é fixo e o que a gente conta é o número de tentativas até obter determinado número de sucessos. Como a gente já falou, geométrica é um caso particular da binomial negativa e a gente pode, inclusive, entender a binomial negativa como sendo a soma de geométricas. Tá? Considere, então, que você tem várias geométricas. Quando dá o primeiro sucesso, contou o número de tentativas até ele. Zerou o contador e começou de novo. Novas tentativas, mas ainda com o mesmo P, tá? Até obter o próximo sucesso. Então você tem uma segunda quantidade de tentativas. E faz isso várias e várias vezes. Quando você somar as tentativas de cada um desses blocos, essa aí é uma variável aleatória binomial negativa. Então a binomial negativa é a soma de tentativas de variáveis aleatórias geométricas. Lembrando que o P tem que ser o mesmo em todas as geométricas. E por último, agora vamos falar da distribuição hipergeométrica. A hipergeométrica é baseada no seguinte experimento aleatório, de retirar sem reposição R elementos de um conjunto que tem M mais N elementos, onde M são do tipo rotulado sucesso e N do tipo rotulado fracasso. Tá? A gente assume ainda que todos os elementos têm igual probabilidade de serem retirados e definimos como variável aleatória o número de elementos do tipo sucesso contido na amostra de elementos que a gente retirou. Retiramos R, de um total de M mais N existentes. Sobre essas condições, o número de indivíduos sucesso nessa amostra de R elementos tem distribuição hipergeométrica com parâmetros M, N e R. Você já deve ter percebido que essa distribuição já foi vista anteriormente, no vídeo 1 desta unidade. Se uma variável aleatória tem distribuição hipergeométrica, então as suas probabilidades são calculadas a partir desta expressão que envolve o combinatório, esse combinatório que é o número de combinações possíveis de número de combinações possíveis de elementos sucesso, o número de combinações possíveis de elementos fracasso e o número de combinações possíveis entre todos os elementos. Né? Então, essa fração corresponde à probabilidade do evento de interesse. Nós denotamos então por Y, tem distribuição hipergeométrica com parâmetros M, N e R. E a média e variância são dados também em função dos parâmetros. A hipergeométrica também pode aparecer em outras parametrizações. Ao invés de aparecer M e N, aparece M e M mais N. Tá? Então pode ter diferença de parametrização. Nota aqui nessas expressões a semelhança com a distribuição binomial, tá ok? Aqui a expressão da variância da binomial e aqui a expressão da média da binomial. Está aqui o gráfico da distribuição hipergeométrica, variando o número de indivíduos tipo sucesso contidos na população. A população, nesse caso, tem sempre a mesma quantidade de indivíduos do tipo fracasso, mas muda a quantidade de indivíduos do tipo sucesso. E aqui, mudando a quantidade de indivíduos que você retira numa amostra aleatória. Então, Y é o número de elementos do tipo sucesso encontrados nessa amostra. Vamos para um exercício. No ambiente virtual de aprendizado Moodle, uma professora pode selecionar ao acaso sentenças para apresentar uma questão de verdadeiro e falso. Suponha para um assunto que ela tenha 30 sentenças ao todo, das quais 10 são falsas e, portanto, 20 são verdadeiras. Qual a probabilidade de um aluno receber na prova uma questão com 100 sentenças e todas serem falsas? Então, a probabilidade de o aluno receber uma questão com 6 sentenças todas falsas é essa aqui. Simplesmente aplica-se na forma, considerando que o objeto do tipo sucesso é uma questão falsa. Tá? Faz a conta e essa probabilidade é bastante pequena. Segunda, qual é a probabilidade da prova vir com 3 verdadeiras e 3 falsas?
Então basta a gente substituir na expressão 3 falsas e, portanto, complementar 3 verdadeiras de 6 questões, e essa probabilidade é de 23%. Qual o percentual esperado de alunos com 4 ou mais sentenças verdadeiras numa prova com 6 sentenças? Bom, eu vou calcular isso pelo evento complementar, né? A probabilidade de ter 4 ou mais verdadeiras é o mesmo que ter 2 ou menos falsas. E a probabilidade de ter 2 ou menos falsas é a probabilidade de 0 falsas, 1 falsa ou 2 falsas. Então, somando esses três termos, a probabilidade é de 69%. Tá? E por último, qual o número médio de questões falsas na prova, considerando que são 6 questões? Quantas falsas? Então, é só aplicar a expressão que a gente conclui que são, em média, 2 falsas por questão. Tá? Lembrando que as questões têm 6 alternativas. A hipergeométrica é utilizada em contextos onde se faz amostragem aleatória simples, sem reposição de populações finitas. Portanto, ela é utilizada em vários contextos e predominantemente no contexto de controle estatístico de qualidade, na área relacionada à aceitação de lotes, que é o processo feito para verificar se você aceita ou não o lote de um fornecedor de peças, de um fornecedor de serviço. Você faz uma amostragem dos itens nesse lote, verifica quantos itens defeituosos estão ali, faz um cálculo de probabilidades para determinar quantos estão defeituosos no lote como um todo e verifica se está dentro de níveis toleráveis de aceitação. Caso contrário, você rejeita o lote. Existem aplicações também bem interessantes para a estimação de população, como nós vimos no vídeo 1. A gente pode estimar o tamanho de cardumes, o estoque pesqueiro em uma lagoa, ou a gente pode determinar o número de pessoas que estão participando de uma manifestação popular, por exemplo, para então redirecionar esforço de segurança, reforço policial. A binomial e a hipergeométrica apresentam uma relação bastante próxima uma da outra. A média das duas é dada pela mesma expressão e a variância, no caso a hipergeométrica, tem um termo adicional aqui, só que este termo adicional, que considera o tamanho da amostra, que é esse N maiúsculo, o tamanho da população, perdão, que é esse N maiúsculo, esse termo como um todo, ele vai para 1 quando o tamanho da população cresce, mantendo o R fixo. Isso quer dizer que quando a população é infinita, ou quando esse N é muito grande, a hipergeométrica converge para a distribuição binomial. O que isso significa na prática? Significa na prática que nós podemos calcular probabilidades utilizando a binomial para contextos que deveriam ser utilizados a hipergeométrica, mas onde o N é grande. Então você pode utilizar a binomial para fazer essas aproximações, ao invés de utilizar a hipergeométrica. Chegamos ao final desse vídeo, onde nós concluímos o conjunto de distribuições discretas. Falamos então ao todo de 7 distribuições discretas, mas elas são apenas algumas, ou melhor, as principais distribuições discretas que existem. Existem muitos modelos discretos. Vários deles são generalizações desses 7 que nós apresentamos, e outros são construções considerando outras premissas ou necessidades, tá? de problemas práticos. Esses modelos sempre estão fazendo suposições sobre o fenômeno do qual deriva, né? Sobre o qual definimos as variáveis aleatórias. E algumas dessas suposições podem fazer com que esses modelos de distribuição tenham uma aplicação bastante limitada ou bastante frágil, porque essas suposições talvez não sejam atendidas em certos contextos. Portanto, o emprego adequado de uma distribuição é muito importante, fundamental, para que haja utilidade nos resultados obtidos. Aqui do lado direito nós temos algumas distribuições discretas adicionais, e como o próprio nome sugere, são modificações ou generalizações dos modelos que foram apresentados, como o modelo beta-binomial, Poisson binomial, Poisson generalizada, hipergeométrica não central de Fisher, como muitos outros. Eu já comentei no vídeo anterior, mas existem aplicações web que permitem você manipular as distribuições, modificando o valor dos parâmetros e observando o resultado. No final dessa unidade, eu vou colocar um vídeo só sobre recursos computacionais. Então chegamos ao final, falamos de modelos probabilísticos discretos adicionais, onde consideramos a geométrica, binomial negativa e a hipergeométrica. Nesses 3 modelos, dessas 3 distribuições, falamos da sua fundamentação, das suas propriedades e resolvemos exercícios. Os próximos vídeos, então, desta unidade serão sobre modelos probabilísticos contínuos, onde nós vamos seguir o mesmo roteiro.
Se você ficou comigo até agora, meu muito obrigado, fique em paz, fique em casa e nos vemos no próximo vídeo.